Olá e sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje vamos introduzir o módulo 3, neste caso a unidade 1 do módulo 3. E nesta unidade nós vamos falar das classes principais dos compostos inorgânicos, especificamente dos óxidos, dos ácidos, dos sais e também das bases ou hidróxidos. Para a aula de hoje, vamos iniciar logo com a lição 1, que fala dos óxidos. E sobre os óxidos, vamos falar da sua composição, vamos classificar os óxidos e também vamos falar da nomenclatura. Vamos saber dar nome nesta aula. Peço para que quem ainda não é inscrito se inscreva no canal, para que possa dar força à continuidade deste trabalho, para partilhar este vídeo com pessoas que provavelmente querem esta informação, pode fazer a partilha deste vídeo e colocar o like se gostarem deste conteúdo. Vamos à aula. Para falar dos óxidos, temos que olhar para a nossa realidade. Por exemplo, quando nós queimamos combustíveis para fazer funcionar os motores, para podermos cozinhar, isso acontece graças à presença do oxigênio. Este oxigênio que vai reagir com os combustíveis, provocando a combustão. Nesta reação, nessas reações, ocorre a formação de cinza. E as reações com oxigênio vai permitir a formação de compostos que tenham lá o oxigênio. Também a formação de cinzas vai permitir com que essas substâncias que compõem a cinza tenham também o oxigênio. A cinza, como está escrito aqui, é uma mistura de óxidos, o que quer dizer que são substâncias que contêm o oxigênio. Então, ela forma-se quando o oxigênio combina com os elementos químicos presentes na substância que é queimada. Estes elementos podem ser elementos de caráter metálico ou elementos de caráter ametálico. Também sobre óxidos, sobre onde podemos encontrar óxidos na realidade, é na ferrugem do material. Por exemplo, o ferro enferrujado. Quando encontramos chapa de zinco com ferrugem, então estamos perante um óxido formado naquela substância metálica. Então, isso é resultado da reação, no caso da ferrugem, é resultado da reação do ferro com oxigênio. Então, forma-se uma substância onde os elementos que compõem essa substância é o oxigênio e o ferro. Então, o que serão óxidos? Óxidos são compostos binários, ou seja, compostos que têm dois átomos, ou seja, dois elementos que formam a substância, sendo que um dos elementos pode ser um metal ou ametal e o segundo elemento o oxigênio. Então vamos para este exemplo aqui. Aqui nesta fórmula nós vamos ter o X2, que é temos aqui o X2, que representa o elemento qualquer, que pode ser metal ou ametal, e o O, que representa o oxigênio. Então, um óxido tem que ser um composto binário, ou seja, com dois elementos, sendo um deles o oxigênio. Então, aqui já está escrito que o X é o elemento químico qualquer, pode ser metálico ou ametálico, e o oxigênio aqui está em segundo lugar. E a valência do oxigênio é valência 2, por isso que colocou-se aqui o 2. E N vai ser a valência do elemento que estará a se combinar com o oxigênio. Então, se o elemento tem valência 1, não se coloca nada aqui, porque 1 é elemento neutro. Mas se o X, neste caso, o elemento que está em questão tiver valência 3, aqui vai se colocar 3. Se tiver valência 2, vai se colocar 2, depois simplificar-se toda a fórmula. Então, vai se simplificar. Tendo 2, então, em ambos sítios não vamos ter nenhuma valência. Vamos simplificar o 2 e ficar somente com os elementos. Mas sobre isso vamos desenvolver mais adiante. Então, aqui nós temos as fórmulas dos óxidos, a forma como podemos formar os óxidos. Temos o sódio, que é um elemento metálico com oxigênio,
vamos pegar o sódio e o oxigênio para formar um óxido. Teremos aqui o sódio com valência 1, oxigênio com valência 2. Vamos inverter as valências, ou seja, valência 2 do oxigênio vamos colocar no sódio, como está aqui. E valência 1 do sódio vamos colocar no oxigênio, como está aqui. Depois de invertermos as valências, vamos simplificar. Neste caso, 1 como elemento neutro, vamos isolar, vamos tirar o 1, não ficar visível. Então, nessa simplificação, vamos ter esta fórmula. Na2O. O lítio está aqui com valência 1. Invertemos as valências. O lítio fica com 2 da valência do oxigênio. E o oxigênio fica com 1 da valência do lítio. Depois simplificamos. Temos aqui o cálcio com oxigênio para formar o óxido de cálcio, que é um óxido. Vamos ter o cálcio com valência 2, oxigênio com valência 2, colocamos 2, 2, simplificando 2, ou seja, pegando um número que divide 2 e 2, vamos, esse número que é o mínimo múltiplo comum de 2 e 2 é o 2. Então, dividindo 2, vamos ter 1. E por um elemento neutro, vamos deixar assim a fórmula sem 2 de valência do oxigênio, assim como aqui 2 da valência do cálcio. Com 1, que é elemento neutro que não vamos colocar aqui, vamos deixar a valência, vamos deixar a fórmula nesta condição. Temos aqui o alumínio e o oxigênio. O alumínio tem valência 3, o oxigênio tem valência 2. Vamos inverter as valências, tendo o alumínio com... O alumínio vai ficar com 2 do oxigênio e o oxigênio fica com 3 do alumínio. Como não é possível simplificar 2 e 3, vamos mantê-los na fórmula deste óxido. Então, é assim como se faz para formar-se os óxidos. Um elemento, qualquer que seja, pode ser metal ou ametálico, combinando com oxigênio. Isso vai se chamar óxido. Na formação, o segredo é conhecer as valências dos elementos em jogo, sendo que o oxigênio tem a valência 2, e conhecer os elementos as valências dos outros elementos e fazer-se a inversão das valências durante a formação das fórmulas. E depois de colocar a inversão das valências, ver se é possível ou não simplificar. Aqui simplificamos, aqui também, mas aqui não foi necessário simplificar. Então colocamos a fórmula como está aqui. Como é que nós podemos classificar os óxidos? Podemos classificar os óxidos olhando para o elemento que se liga ao oxigênio. Se o elemento for metálico, então vamos ter óxidos metálicos. Então, ok. Se o elemento for metálico, por exemplo aqui, óxidos metálicos ou óxidos básicos, quem condiciona essa classificação é o elemento que se liga ao oxigênio. Então, quando é um elemento metálico que se liga ao oxigênio, então aí vamos ter óxidos metálicos. Então, conhecendo o caráter químico do elemento, vamos poder classificar os óxidos em metálicos e ametálicos. Óxido metálico é quando o elemento que se liga ao oxigênio é metálico. E óxidos ametálicos ou óxidos ácidos é quando o elemento que está em jogo, que se liga ao oxigênio, na formação desse tal óxido, é um elemento ametálico, ok? Ou tem caráter ametálico. Como estão a ver aqui, o magnésio é um metal, o ferro é um metal, o bário é um metal, o potássio é um metal, o sódio também é um metal. O carbono é ametal, o fósforo é ametal, o nitrogênio é ametal, de novo o carbono aqui que é ametal. Portanto, vamos continuar com a nossa aula neste momento. Então, esta é a tabela periódica e a partir da tabela a gente vai poder saber se o metal ou o elemento químico que se liga ao oxigênio formando o óxido tem caráter metálico ou não. Para podermos entender isso, vamos prestar atenção na tabela. Então, aqui na tabela eu vou explicar os elementos, vou mostrar os elementos que têm caráter metálico e os elementos que têm caráter
ametálico. Os elementos que têm caráter ametálico se encontram no lado direito, a partir do carbono. Então, fazendo isto, estes elementos aqui têm caráter ametálico e todo o resto dos elementos tem caráter metálico. Então, aqui na parte dos elementos com caráter ametálico, temos, por exemplo, o carbono, o silício, temos o fósforo, o enxofre. Então, os outros elementos, que a maioria, estou a falar destes elementos aqui, que sobraram na tabela, deste lado, os elementos do grupo B, os elementos primeiro, segundo, terceiro grupo A, e também estes elementos que estão deste lado aqui, todos esses elementos têm caráter metálico, e estes aqui têm caráter ametálico. Então, qualquer um destes elementos que estão deste lado, se forem a se ligar ao oxigênio, se todos esses elementos deste lado se forem a se ligar ao oxigênio, por ter caráter ametálico, então vão formar óxidos ametálicos. E todos esses elementos deste lado, se forem a se ligar ao oxigênio, por terem caráter metálico, vão formar óxidos metálicos. Então eu mostro, explico a partir da tabela os elementos para que, ao ver o óxido e olhando para o elemento, poder pegar na tabela, identificar e classificar aquele óxido, se é metálico ou ametálico, a partir do caráter ou da posição onde se encontra o elemento que se liga ao oxigênio. Vamos continuar com a nossa aula, falando agora da nomenclatura dos óxidos. Como é que nós podemos dar nome aos óxidos? Para dar nome aos óxidos, temos que olhar também para a sua classificação. Como sabemos, temos óxidos metálicos e óxidos ametálicos. Neste caso, nós vamos encontrar óxidos metálicos. Como dar nome a um óxido metálico? É muito simples. Vamos seguir esta regra. Escrever o nome óxido, depois adicionar o D, e por fim escrever o nome do elemento metálico. Por exemplo, temos aqui o potássio, temos aqui o bário. Não importa a quantidade ou os átomos do oxigênio que se ligam ao elemento. E apenas vamos escrever óxido de potássio. E aqui vamos escrever óxido de bário. Não importa se são dois oxigênios que se ligam a um elemento bário, assim como aqui um oxigênio que se liga ao elemento potássio. Aí vamos escrever óxido de, depois o nome do elemento. Porém, há casos em que os elementos, neste caso os elementos de caráter metálico, podem ter mais do que uma valência. Por exemplo, este elemento, o potássio, aqui tem valência 1 e o bário tem valência 4. Aliás, dizia, o potássio aqui tem valência 2 e o bário tem valência 4. Sobre o assunto valência, posso gravar outra aula para explicar. Então, há elementos que têm mais do que uma valência, pode ter 2 valências, 3 valências. E nesse caso, há necessidade de escrever, identificar entre parênteses a valência que está em jogo naquela fórmula. Mas vamos para um exemplo concreto. Para entender melhor sobre como dar nome a um óxido metálico que tenha mais do que uma valência. Então, vamos pegar o exemplo do ferro. O ferro pode ter valência 3, assim como valência 4. Dizendo que o ferro não é o único metal, não é o único elemento metálico com mais do que uma valência. Existem outros elementos, mas vamos pegar o exemplo do ferro, que é um metal formando assim um óxido metálico, e ele pode ter mais do que uma valência. Neste caso, o ferro tem valência 3, assim como pode ter valência 2. Pode ter valência 3, assim como pode ter valência 2. Nesta situação em que o ferro tem mais do que uma valência, vamos, depois de escrever o nome, o óxido, depois o nome do elemento, que é o ferro, entre parênteses vamos escrever a valência em numeração romana. Neste caso, óxido de ferro 3, olhando para o quê? Para o número que está em frente do oxigênio, porque este número representa a valência do
ferro. Como expliquei no início, inversão de valências na formação na formação da substância, da fórmula, não é? do composto. Temos que inverter as valências. Então, este 3, bem como este 2, correspondem à valência do elemento que se liga ao oxigênio, ok? Mas lembrando que este 2 é um número simplificado. Uma pequena retificação aqui, nestas fórmulas. Aqui seria o ferro, deveria ter 2, ok? O ferro deveria ter 2. E aqui vamos cortar. O número 3 e o número 2 são as valências do ferro, respectivamente. E aqui também deveria se encontrar o 2. Então, aqui eu dizia que o ferro deveria ter 2, bem como aqui deveria ter 2, sendo que este 2 é da valência do oxigênio, este 2 da valência do oxigênio também. Então, este 2 deste lado é da valência do ferro e o 3 aqui da valência do ferro. Nesta situação em que nós temos valências, o elemento com mais do que uma valência, vamos ter que escrever óxido de ferro e escrever a valência do elemento que se liga ao oxigênio. Aqui nós colocamos valência óxido de ferro 2, porque o 2 é a valência do elemento ferro. Só para retificar esta fórmula, ficaria assim: ferro, 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 seria óxido de ferro. A fórmula correta, só para retificar aqui, simplificando esta fórmula, Fe2O2, ficaria assim: o óxido de ferro 2 ficaria assim, FeO. Apenas isso, ficaria assim. Só para retificar um erro na digitação aqui deste slide. Muito bem. Espero que tenham entendido a explicação de como dar nome quando temos o elemento que tenha mais do que uma valência. Vamos avançar para a nomenclatura dos óxidos ametálicos. É simples. Para a nomenclatura dos óxidos ametálicos, nós precisamos colocar o prefixo e juntar o prefixo com a palavra óxido. Os prefixos são mono, di, tri, tetra, pent. Mono quando é um oxigênio, di quando são 2 oxigênios, tri quando são 3, tetra quando são 4, pent quando são 5. Nessa situação, pegamos aqui esta substância e vamos dizer mono, porque é um oxigênio, depois acrescentar a palavra óxido, então será monóxido. E depois de escrever o prefixo juntando com a palavra óxido, vamos terminar com di e o nome do elemento ametálico que está em jogo. Neste caso, o elemento ametálico que está em jogo é o carbono, então será monóxido de carbono. Vamos aqui, temos o nitrogênio e o oxigênio tem 2 átomos aqui de oxigênio. Então, por ter 2 átomos, vai ser prefixo di. Acrescentamos a palavra óxido, então vamos ter dióxido de nitrogênio, porque este é o nitrogênio. Aqui temos o fósforo e temos 5 átomos de oxigênio. 5 átomos, o prefixo, quando são 5 átomos de oxigênio, é pent. Então, temos aqui o pent, juntamos com a palavra óxido. Vamos ter pentóxido de fósforo. Infelizmente, aqui houve falha também na digitação. Então, vamos apagar o nitrogênio e escrever a palavra fósforo. Fósforo, ok? Fósforo. Para poderem terminar, por favor, terminem por mim. Então, aqui vai ser pentóxido de fósforo. Aqui temos 3, eu acho que já perceberam a explicação aqui. É só em considerar as falhas que são encontradas nesse slide aqui. Temos aqui trióxido de enxofre. Trióxido de enxofre. Por que trióxido? Tri é o prefixo, óxido, que está aqui, juntamos com o prefixo, fica trióxido, e depois de enxofre. Enxofre é o nome deste elemento aqui. Então, penso eu que entenderam a explicação sobre como dar nome aos elementos
aos óxidos ametálicos. De novo, pedir desculpas pelas falhas que foram detectadas neste slide, mas espero que tenham percebido a explicação que dei aqui nesta aula. E para não ficar assim o exercício ou a aula, peço para que resolvam os seguintes exercícios. Classificar e depois de classificar cada substância, cada óxido, dizer o seu respectivo nome, ok? Dizer o seu respectivo nome. Então temos aqui a linha A, B, C, D e E. E muito obrigado pela atenção. Não esqueça de partilhar esta aula para quem queira assistir ou aprender sobre os óxidos. Dizer que é uma aula simples de introdução mesmo sobre o assunto óxidos. E se pretende aprender mais alguma coisa sobre óxidos, pode colocar aí nos comentários e eu vou poder gravar outra aula sobre os óxidos. E até a próxima aula.